Digerindo o indigesto, a escatologia política do vomitaço. Vitor Chagas. Revista Galáxia, São Paulo, online, 2019, página número 40, página 41 a 56. Esse é um artigo publicado em acesso aberto sob a licença Creative Commons, que permite o uso, distribuição e reprodução em qualquer meio sem restrições, desde que o trabalho original seja corretamente citado. Resumo. O presente artigo procura discutir o vomitaço como uma experiência de ação conectiva, disruptiva de cyberprotesto. O vomitaço é o nome de uma ação organizada que consiste na publicação de comentários nas páginas de alvos com um sticker representando um personagem vomitando. A manifestação se popularizou durante o desenrolar do processo de impeachment sofrido por Dilma Rousseff. O ensaio debate o lugar que ocupa o vomitaço no cenário do ativismo político nacional e conta com dados provenientes da etnografia, combinada com entrevistas em profundidade e observação de estatísticas de acesso à página do movimento no Facebook. Palavras-chave: internet, política, cyberativismo, vomitaço. Comparações entre a militância política e as torcidas organizadas têm sido frequentes nos últimos meses, em função da intensa cobertura noticiosa acerca do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Chagas, 2016, Alves, 2016. Nas conversas cotidianas, evoca-se nostalgicamente o pretenso imaginário do brasileiro cordial para explicar uma propalada situação de decadência moral pela qual o país atravessaria. Fruto dessa decadência são as manifestações de ódio e agressividade nas ruas, e principalmente nas redes sociais online, que têm marcado o posicionamento político de diferentes grupos. Misto de ofensa e protesto bem-humorado, o vomitaço ganhou notoriedade neste contexto, no calor da votação pela admissibilidade do processo de afastamento da presidenta pelo Senado. O vomitaço é o nome de uma ação organizada levada a efeito a partir do Facebook, que consiste na publicação repetida e ordenada de comentários nas páginas de seus alvos, com um sticker que representa um personagem vomitando. A manifestação rapidamente cresceu em volume e ganhou em organização. Trazemos abaixo algumas considerações sobre o significado do vomitaço como ação política e desenvolvemos possíveis paralelos com outros tipos de cybercomportamentos. Afinal, como podemos compreender esse tipo de protesto? E em que medida podemos qualificar seus efeitos? O texto se divide em 4 momentos. No primeiro deles, tratamos brevemente da conversação informal nos sistemas democráticos. Em seguida, procuramos discutir o comportamento troll e depois o papel do protesto disruptivo no ambiente online. Por último, apresentamos o caso do vomitaço e o que dele decorre. Jogando conversa fora, a política e a conversação informal na internet. A leitura mais comum sobre o universo da política costuma reduzi-lo à esfera do poder e da tomada de decisão. Mansbridge, 2009. A conversação informal é habitualmente legada a segundo plano, tratada como arena de baixo impacto no processo político. Skudson, 2008. Muito embora historicamente autores no campo da sociologia já tenham se ocupado de ressaltar o papel do cotidiano, partindo de uma abordagem que advoga em prol de uma perspectiva dramática acerca da vida social, Goffman, 2009, 1956, Schutz, 1962. A teoria política ainda se debate em torno da importância da conversação e da discussão política. Carreiro, 2017. A principal crítica segue sendo a de que, no que tange a conversa informal sobre a política, seus resultados são conhecidos como coletivos e de longo prazo apenas, inscritos no circuito da cultura política. As mudanças produzidas por alterações no sistema cultural da política, como afirma Goldfarb, 2012, são percebidas gradualmente, e por essa razão tem-se a falsa impressão de que esses resultados coletivos são simplesmente nulos. Mansbridge, 2009, página 209 a 211, atesta que a conversação cotidiana é o espaço do ativismo dos não-ativistas, e que, como ação política, distingue-se da deliberação pública em assembleias na medida em que é pensada como um fim em si mesma, enquanto a última é tomada como meio para a ação em si. O ambiente das mídias sociais tem apresentado questões que confrontam a posição conservadora dos cientistas políticos a esse respeito. Desse modo, a conversação informal tem se alimentado da brecha aberta por sistemas de interação online e levando, por sua vez, a discussão política ao patamar do corriqueiro. Muito se discute a respeito do papel desempenhado pela internet, de modo geral, no cenário político. O debate tem priorizado o entendimento de que, se por um lado autores insistem em reconhecer no elemento tecnológico um favorecedor da participação direta do cidadão comum frente à política,
Por outro, há quem defenda que os dispositivos interativos, ao contrário, contribuem para estabelecer uma distância mais firme e acentuada entre o eleitor e seu representante, a partir de uma barreira mediática. Stromer, Galley, 2013, conferir também Marx, 2016. De um modo ou de outro, a conversação entre político e cidadão comum, ou entre o cidadão e seus iguais, se não como parte efetiva das arenas decisórias, pode ter impacto a partir do que Mansbridge, 2009, página 211, qualifica como micronegociações do cotidiano. Uma situação tal em que, abre aspas, mesmo um parceiro que não fala pode moldar o que o outro diz através de uma indicação não verbal de entendimento ou confusão, interesse ou enfado. Fecha aspas. Entendendo esse tipo de manifestação como ato político, Mansbridge alega que lutas individuais podem se conectar a causas coletivas ou lutas normativas mais amplas e abrangentes, quando enxergadas como parte de um todo, isso é, no caldo cultural da política. Dispondo sobre o que denomina uma epistemologia, Van Zunen, 2012, indica que as novas mídias desempenham um papel importante na percepção dos indivíduos sobre seu próprio lugar na política. A autora comenta que os cidadãos conectados valorizam narrativas pessoais para traduzir experiências políticas, de tal modo que o debate público se converte em território de narcisismo político. Papacarice, 2011. Partindo de seus backgrounds pessoais e particulares, ao apresentar suas convicções, os internautas reduzem o espaço de diálogo e da troca de informação e se atomizam, ao invés de fortalecerem suas posições. Contrários à visão mais nihilista do cenário contemporâneo, mas em acordo com os princípios levantados pelos advogados da tese do narcisismo político, Bennett e Segerberg, 2012, contextualizam de outra maneira essas manifestações, classificando-as como ações conectivas. Tais ações são caracterizadas pelos autores, Bennett, 2014, como uma resposta do público a uma disfunção democrática, em que prevalece um sentimento de frustração generalizada com a política em uma paisagem na qual o sistema eleitoral sucumbiu completamente ao marketing e aos interesses privados. A principal diferença da ação conectiva em relação à ação coletiva tradicional é que a primeira trata-se de uma mobilização em larga escala, tomada a partir de expressões personalizadas da política, sem uma identificação ideológica ou coordenação exclusiva de uma liderança ou um grupo de lideranças políticas. As ações conectivas são dinâmicas, emergentes, sustentadas por circuitos de comunicação mediática digital que articulam redes de ativistas para protestos físicos, como os ocorridos durante a Primavera Árabe, o 15M, o Occupy Wall Street ou mesmo as jornadas de junho de 2013 no Brasil. Muitos desses protestos tiveram expressões nas ruas, após um período de incubação em mídias sociais como Twitter, Facebook e Telegram. Como advoga Valenzuela, 2014, para compreendermos os usos e efeitos das redes sociais online para o comportamento de protestos, precisamos saber distinguir entre os três eixos dessa relação: a informação, a expressão de opiniões e o ativismo político, propriamente dito. A conversação atua nesses três eixos, fomentando o engajamento casual do cidadão junto à política. Mais do que isso, ao estender a possibilidade e o alcance da troca de informações sobre a política e da manifestação de opinião por parte do cidadão, a conversação online, em particular, contribui para que o debate público amplie sua circulação, a despeito da crítica de que ela não produziria efeitos reais. A crítica, porém, é advinda de uma visão sobre o protesto e a desobediência civil relativamente estagnada no tempo. De acordo com Molly Salter, 2014, página 27, em termos operacionais, a teoria sobre ações coletivas tem esbarrado no reconhecimento de que o espaço online é um ambiente que desenvolve novas práticas, mas do ponto de vista teórico, os cyberprotestos se equivalem às manifestações físicas em ambiente real. Trollativismo, cyberprotestos e ações disruptivas em ambiente virtual. Ainda não há clareza sobre o que sociologicamente caracterizaria um protesto político em ambiente online. Muitas são as ações politicamente orientadas na internet e na arena das mídias sociais que têm servido de objeto a diferentes investigações. Petições públicas, Margets e outros, 2013, Aldé e Santos, 2012, experiências de gabinetes digitais e orçamentos participativos, Coleman e Sampaio, 2016, e ainda outras formas de manifestação, normalmente encaradas com uma perspectiva crítica pela literatura, como o slacktivism ou ativismo de sofá. Christensen, 2011, Breuer e Farok, 2012, Bolton, 2015. São alguns dos estudos de casos
destacados pela pesquisa científica recente. Mas o que o destaque dado pela mídia... Nota 1, conferir reportagens publicadas pelo Daily Mail e pelo El Mundo, para citar apenas dois. Mas o que o destaque dado pela mídia a uma intervenção artística como a do grupo Holograms for Freedom, que projetou uma passeata tridimensional fazendo uso de manifestantes virtuais apresentados por meio de hologramas nas ruas de Madrid, contra uma legislação anti-protestos do Congresso espanhol, parece supor a existência de um fetiche no imaginário coletivo por cyberprotestos, que espelhem manifestações físicas, não apenas em seus resultados, mas também em seus formatos. Normalmente, as ações desempenhadas no ambiente virtual como forma de protesto se traduzem como ativismo disruptivo e se assemelham em grande maneira ao que convencionalmente tratamos como desobediência civil. Elas estão mais baseadas na conduta e em ações performáticas em geral do que no ativismo inspirado no discurso. Salter, 2014, página 30. E são favorecidas por um ambiente em que microações, Margets e outros, 2013, diminuem custos de participação, levando muitos autores a enxergarem falaciosamente esse fenômeno como uma ação sem resultados práticos. Protestos levados a efeito na internet invariavelmente evocam a figura do ativista hacker para justificar uma ética que lhe seria inerente. Os hackers, como lembra Gabriela Coleman, 2012, são uma vertente ou subcultura de um grupo maior. Historicamente, a ética hacker é uma construção levada a efeito por indivíduos inseridos no movimento contracultural, especialmente na ficção literária e no cinema, mas há outros grupos disputando espaço com os próprios hackers. Coleman, 2012, sugere que os freakers, entusiastas amadores dos primórdios da computação e das telecomunicações, deram início a uma onda de transgressão na informática, invadindo e quebrando sistemas de segurança desde a década de 50. Na sequência, a partir dos anos 70, esses grupos se aliaram ao movimento contracultural e souberam aproximar suas práticas do espetáculo, o que contribuiu para uma certa glamorização do hacktivismo. A popularização da internet a partir dos anos 90 trouxe uma outra figura à baila, Coleman, 2012, página 101. Os trolls seguem à risca a tradição estética do espetáculo e da transgressão através da brincadeira, de tal modo que, abre aspas, é difícil decifrar e compreender a cultura política por trás de suas ações, fecha aspas. Para Coleman, o comportamento troll é uma espécie de cortina de fumaça para o elitismo e a xenofobia resultantes da popularização da internet. É como se dissessem aos novatos, abre aspas, saiam daqui, essa é a nossa casa, fecha aspas. Coleman, 2012, página 113. Phillips, 2015, discorda em parte da autora quando aventa uma ética troll, segundo a qual esses personagens fariam suas brincadeiras apenas quando há questões que imbricam relações entre temas públicos e privados, como nos casos de celebrização e romarias virtuais em perfis memoriais de pessoas mortas, ou no já célebre caso de enfrentamento entre o grupo Anonymous e a Igreja da Cientologia, que procurava censurar a exibição de uma entrevista com o astro Tom Cruise em janeiro de 2008. Jaco Stenhouse, 2015, página 192 e 193, por outro lado, critica a postura dos trolls, comentando que a brincadeira opera como uma espécie de bolha de proteção para suas ofensas e que esse comportamento obriga os outros a brincarem sob suas próprias regras. Nesse sentido, o papel da polidez na conversação online, tal como destacado por Requeiro, 2012, página 160, é essencial. A polidez não é apenas um instrumento de organização da conversação, mas de normatização do contexto, diz a autora. É exatamente por confiar na relação intrínseca entre polidez e cooperação entre os atores participantes da conversação que um comportamento disruptivo pode expressar desagrado e protesto. Para Coleman, 2012, os trolls são descendentes diretos dos hackers, ainda que estes não sejam sua única referência ancestral. Segundo ela, a grande questão que deixam no ar é se suas ações são encenadas da forma como são, por trapaça e ofensa pessoal, ou apenas por uma diversão inconsequente, o loose. O ativismo troll, ou trollativismo, nota 2, em alguns meios começa-se a falar em uma cultura ou estética troll-punk, é, portanto, ainda uma incógnita no que diz respeito às suas motivações, mas isso não significa que seja uma incógnita também no que diz respeito aos seus efeitos. O silêncio e a saturação da informação.
A história dos protestos em ambiente digital não é nenhuma novidade advinda do cenário das mídias sociais. Uma das mais empregadas como recurso similar a uma guerra de guerrilha nos cyberataques a grandes corporações dos anos 90 é o chamado Distributed Denial of Service, DDoS. Prática empregada originalmente por cybercriminosos para derrubar sites e serviços online. Esse tipo de ação se baseia em gerar um tráfego excessivo de dados através de requisições coordenadas em um intervalo muito curto de tempo, que instabilizam e inviabilizam o serviço-alvo. É, como lembra Hoffman, 2013, uma ação simples e eficiente. Antes dos DDoS, algoritmos de flooding já proporcionavam riscos à segurança de sistemas online. O flooding consiste em uma instrução de roteamento de dados em que cada pacote recebido por um determinado terminal é encaminhado a todas as saídas possíveis, o que gera um incremento do volume de dados circulantes em rede. A saturação ou inundação, flooding, dos recursos de processamento desses serviços esgota suas capacidades e geram um enorme volume de tráfego de dados. O DDoS, por sua vez, não requer uma grande largura de banda, podendo ser executado por um único terminal ou um pequeno grupo de terminais zumbi. Nota 3. Terminais zumbi são computadores conectados à internet, comprometidos por softwares maliciosos e dedicados a performar ações específicas controladas remotamente, como ataques, invasões, etc. O que torna ainda mais difícil de ser rastreado. Ele foi utilizado pela primeira vez em larga escala em 99 contra um servidor IRC da Universidade de Minnesota, que permaneceu por dias fora do ar. Hoffman, 2013. Logo em seguida, diferentes corporações como Yahoo, Amazon e eBay sofreram ataques semelhantes. Mais recentemente, sites de operadoras de cartões de crédito como Visa, Mastercard e o serviço de transferência de valores eletrônicos PayPal foram alvos do coletivo Anonymous após o bloqueio anunciado por essas empresas a doações para a conta do site Wikileaks. Hoffman, 2013. Reapropriado pelo jargão das comunidades online, o flooding se tornou uma das táticas mais populares nas mãos dos trolls para incitar conflitos, as chamadas Flaming Wars. Nota 4. Flaming é um comportamento hostil em ambientes públicos de comunidades online. Como o trolling, a ação é geralmente iniciada a partir de uma isca lançada pelo provocador. Em termos práticos, ações baseadas em táticas de flooding não são executadas através de repetidas postagens idênticas, ocupando fóruns públicos, newsgroups ou BBS, e inviabilizando o diálogo. É uma anti-conversação. Segundo Salter, o que esse tipo de ação demonstra é que, embora um argumento contra-intuitivo, abre aspas, às vezes o que é necessário para o funcionamento continuado de um sistema democrático baseado na troca de informações e na conversação é a interpolação do silêncio, mais do que a injeção continuada de outras falas. Fecha aspas, 2014, página 20. É uma consideração semelhante à provocação do filósofo Nietzsche, 1999, sobre o esquecimento, que ocuparia papel ativo ante o processo de seleção dos fatos e acontecimentos pela nossa memória. A saturação é o que dificulta a comunicação. Utilizada como ferramenta para intervir em fóruns públicos, essa tática proporciona um espetáculo de desobediência à polidez, ou à chamada netiqueta. Ao não reconhecerem protestos disruptivos na internet como, abre aspas, conduta válida politicamente, fecha aspas, porém os críticos dessas ações contribuem para definir de forma restritiva e artificial o que é uma, abre aspas, manifestação política aceitável. Fecha aspas, Salter, 2014, página 27, confere também Smith, 2016. Vomitar como gesto político. O vomitácio se define como um movimento apartidário levado a efeito, em princípio, espontaneamente por internautas, sobretudo usuários do site da rede social Facebook. A ação consiste em publicar, em resposta a uma dada postagem na mídia social, o sticker, o PUC vômito, como comentário, para afirmar incômodo diante de uma determinada situação, especialmente relacionada a questões da esfera política nacional. Nota 5. O puke, enfim, não deve ser confundido com puking rainbows, vomitando arco-íris, em tradução literal, uma expressão de otimismo diante de dificuldades. Vomitar, no caso do vomitácio, tem uma conotação desagradável, ainda que quem vomite o faça com prazer. Os stickers do Facebook foram introduzidos em 2013 e diferem dos conjuntos de emojis já incorporados pela ferramenta pela sua variedade e descentralização na produção de seus sets.
geralmente criados por diferentes designers espalhados pelo mundo sem um consórcio unificado que os represente. Nota 6. Emojis são pictogramas utilizados para expressar emoções em ambientes de comunicação textual, de modo similar aos emoticons. Os primeiros emojis pictóricos foram criados em 99, visando a utilização em dispositivos móveis. Atualmente, diferentes sistemas operacionais e plataformas possuem seus próprios conjuntos de emojis, mas a adição de novas imagens é geralmente licenciada a partir do consórcio Unicode, que reúne empresas privadas, órgãos públicos e universidades de vários países. O sticker PUC foi desenhado por David Lan para o set MIP, com inspiração nos mangás japoneses, e se tornou rapidamente um dos mais populares no Facebook, especialmente pela simplicidade das formas. Como ação disruptiva, o gesto tem inspiração livre no episódio em que o deputado federal Jean Willis cuspiu no também deputado federal Jair Bolsonaro após o último tê-lo ofendido durante a votação no plenário da Câmara pela admissibilidade do processo de impeachment em 17 de abril de 2016. Alguns dias depois, em 22 de abril, o ator José de Abreu repetiu o gesto em um restaurante de São Paulo, quando ofendido por um casal na mesa ao lado. No dia seguinte, em 23 de abril, artistas do coletivo Desvio realizaram uma performance no vão livre do MASP, em que cuspiram, defecaram e vomitaram em fotos de 38 políticos. Estimulado por esse cenário, o estudante de comunicação social, LPM, decidiu manifestar-se na fanpage oficial do PMDB, ao notar que o partido tecia loas ao então vice-presidente Michel Temer, apresentando-o como a solução definitiva para o país, em meio à votação que decidiria pela abertura do processo de impeachment no Senado Federal. O estudante publicou então o que seria, nas suas palavras, nota 7. Autor e mais 2 integrantes de seu grupo de pesquisa realizaram entrevistas com os líderes do Vomitaço no dia 30 de junho de 2016. Os nomes de LPM e IMM foram mantidos em anonimato para atender à solicitação dos próprios informantes. O estudante publicou então o que seria, nas suas palavras, o primeiro vômito, e notou, para seu espanto, que grande número de internautas fariam o mesmo para sinalizar desagrado com as mensagens publicadas na página. Figura 1, posts mais vomitados na fanpage do PMDB de 11 e 12 de maio de 2016. Entre 11 e 12 de maio de 2016 foram mapeados a partir da Graph API do Facebook todos os comentários deixados na página institucional do PMDB. Tendo publicados 29 posts nesse período, a fanpage do partido recebeu um volume impressionante de comentários, 580 mil. Os dados foram então agrupados por posts e por usuários, de modo que se pudesse compreender a dinâmica da ação. Em seguida, foram isolados somente os comentários que apresentavam os stickers, o sticker PUC. O resultado, conforme apresentado na figura 1, é um emaranhado de nós amarelos, os posts, ligados a outros nós, verdes e vermelhos. Nota 8. Os nós em vermelho indicam os usuários que publicaram no período mapeado, mais de 100 comentários com o sticker PUC. Os vomitadores. Em pouco mais de 48 horas, foram cerca de 500 mil comentários com o sticker. Dos outros 40 mil comentários que a fanpage recebeu nesse meio tempo, muitos eram ainda manifestações de repúdio em caráter verbal ou GIFs animados. Nota 9. GIF, ou Graphic Interchangeable Format, é um formato de imagem largamente utilizado na internet. Para mais, conferir ePink 2014. Em caráter verbal, GIFs animados, entre outros stickers, que reproduziam o gesto de vomitar, dando origem a um processo de apropriação e reiteração de comportamentos que costumamos classificar como um meme de ação popular. Chagas e outros 2017, Schiffman 2014. A ação paralisou os esforços de moderação da equipe de mídias sociais do PMDB, tornando difícil até mesmo excluir os comentários ou bloquear os usuários que atuavam em enxame. O post mais vomitado, por exemplo, marcado com as hashtags Unidos com o Brasil, Somos Temer, o Brasil quer mudar e o Brasil vai mudar, recebeu sozinho mais de 115 mil vômitos. O internauta que liderou o movimento vomitou 768 vezes em diferentes posts, mas ele não é definitivamente caso isolado. 7 outros internautas vomitaram pelo menos 300 vezes e exatos 161 internautas vomitaram mais de 100 vezes nos mesmos 29 posts. Diante do sucesso da ação, o vomitaço levou menos de 24 horas para se institucionalizar, a partir da decisão de LPM e IMM de criar uma página própria no Facebook, com um contorno mais organizado para centralizar as campanhas futuras. Figura 2.
o que gerou controvérsia. Figura 2, fanpage do Vomitaço. Que gerou controvérsia entre os seus seguidores. Até 2 de setembro de 2016, quando a página do Vomitaço deixou de conduzir campanhas e passou somente a compartilhar links e comentar notícias, foram 46 ações coordenadas. O portfólio é extenso e envolve alvos como Eduardo Cunha, Sérgio Moro, Reinaldo Azevedo, Alexandre Frota, Jair Bolsonaro, entre outros, além de canais de mídia e programas televisivos como Globo News, Isto É, Fantástico e Jornal Nacional. Os vomitadores estão geralmente antenados no noticiário político e cultural do país. O mapeamento que realizamos levantou 20 campanhas contra políticos, 6 contra partidos, 3 contra agentes do judiciário, 18 contra canais de mídia e jornalistas, 4 contra personalidades e artistas, além de 3 outros como anunciantes. As campanhas são capitaneadas pelos administradores da fanpage, que arregimentaram um exército de fiéis seguidores dispostos a vomitar virtualmente nos alvos indicados. Figura 3. Campanhas do Vomitaço. No primeiro dia, a página do Vomitaço acumulou cerca de 4.900 fãs. No segundo, já eram 15 mil. Ao fim da primeira semana de atividades, a legião de vomitadores chegava a mais de 95 mil internautas. Hoje são aproximadamente 170 mil seguidores, com um alcance médio de 287 mil pessoas no Facebook em todo o período. Nota 10, os dados foram obtidos a partir do Facebook Insights. O acesso à plataforma foi franqueado pelos administradores aos pesquisadores do grupo para fins acadêmicos. No auge das campanhas, em junho e julho, o Vomitaço chegou a obter 4,5 milhões de usuários de alcance semanal. Um feito. O volume surpreendente de contribuições de internautas de todo o país foi noticiado pelos principais meios de comunicação nacionais, nota 11, conferir reportagem em colunas dos jornais O Globo, Estadão, Revista Veja e outros, e internacionais, nota 12, conferir reportagem da RFI, do portal Rui 89, do Washington Post e outros, e gerou mais interesse. Ainda em maio, um cartaz colado na Avenida Paulista trazia a imagem de Temer sobre o sticker PUC. Algumas semanas depois, um grupo ligado à União da Juventude Socialista, o JS, criou um game a partir de um GIF, figura 4, intervenções derivadas do Vomitaço. E assim, pouco a pouco, o movimento ocupou lugar no imaginário de resistência ao processo de impeachment. No dia 1º de junho, o Vomitaço provou pela primeira vez do próprio veneno. Ao promover uma ação contra o deputado federal Jair Bolsonaro, seguidores do político então responderam com um contra-Vomitaço, publicando stickers com a figura de um coração azul na fanpage do movimento. O documentário do canal francês online de vídeos Spicy, nota 13, o mini documentário foi publicado na íntegra no canal de vídeo Spicy, enfim, em versão somente para assinantes. O trailer está disponível livremente no YouTube. Apresenta a situação como um empate técnico entre os dois grupos, mas LPM e MM consideram uma vitória moral do Vomitaço na ocasião, já que a ação conta com muito menos seguidores que os fãs militantes do adversário. Embora a página criada por LPM e MM tenha mudado seu perfil de publicação com a consolidação do impeachment em agosto de 2016, vomitaços continuam a ocorrer como ação espontânea em represália a diferentes posicionamentos discursivos assumidos por políticos e personalidades da mídia. Em 18 de agosto, o post que apresenta a foto de perfil da página do então candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, Donald Trump, originalmente publicado em 30 de março de 2012, foi também alvo de uma ação de flooding. Nota 14, o post pode ser acessado diretamente o link. Diversos internautas, contrários a posições do político, publicaram frases em castelhano e stickers em defesa de mexicanos e latinos em geral, alvo de ataques xenófobos na campanha promovida por Trump. Inspirados ou não pelo Vomitaço, o fato é que a tática parece estar ganhando relevância como ação de cyberdissidência. Segundo Salter, 2014, página 21, Turro e outros adeptos da desobediência civil compreenderam muito bem que sempre houve uma audiência para suas ações. Por essa razão, inclusive, se submeteram ao espetáculo da reação punitiva promovida pelo Estado. A punição, nesse entendimento, era a confirmação de que aquela manifestação fora tratada com seriedade e representava ameaça real à ordem estabelecida. Salter, 2014. O Vomitaço e seus correspondentes ainda não experimentaram repressão estatal à altura, ainda que em novembro de 2016 o governo tenha ensaiado negociações com representantes do Facebook para tentar censurar a publicação do sticker. Nota 15, para mais detalhes, um link.
o que só corrobora sua eficácia enquanto ação política. A surpresa representada por essas ações obrigou gestores de mídias sociais a repensarem suas estratégias para moderação, e muitas campanhas de flooding têm sido combatidas com a deleção manual de comentários, quando não com robôs de censuras prévia e automatizada. A grande vantagem desses guerrilheiros é o fato de se ancorarem em plataformas privadas de publicação, alheias aos confrontos políticos nacionais e com grande fluxo de informações de outra natureza, especialmente as vocacionadas ao entretenimento. São espaços que Chadwick, 2013, classifica como integrantes de um sistema mediático híbrido. É o que Ethan Zuckerman, 2008, procura explicar com a sua teoria dos gatos fofos, segundo o qual a vocação primeira para a troca de informações voltadas ao entretenimento, como o grande volume de imagens de gatinhos fofinhos, os chamados low cats, compartilhadas por internautas de todo o mundo, em diversas mídias sociais gestadas por conglomerados privados, possibilita a publicação dissimulada de conteúdos de natureza política e subversiva, que passam despercebidos por mecanismos de monitoramento implementados pelas autoridades públicas. Zuckerman, 2008, e na esteira dele An Shamina, 2013, se referem em particular ao panorama vivenciado em regimes autoritários como a China, mas o Vomitarço e seus congêneres provam que ações conectivas no ambiente das mídias sociais ganham contexto também em regimes não autoritários, como o Brasil e os Estados Unidos. Mais do que isso, a teoria dos gatos fofos nos ajuda a traçar um paralelo com o modelo desenvolvido por Robert Dahl, 2005, para explicar as poliarquias, isto é, regimes com maior inclusão e participação políticas. De acordo com Dahl, quanto maior a tolerância à participação política, maior é o custo de repressão a ações organizadas. Isso significa que em um ambiente onde a participação do internauta é valorada de forma positiva, o que gera evidentemente um fluxo de informação maior, é muito mais difícil prever, controlar e repreender ciclos de manifestações contrárias à ordem, como as ações de desobediência civil. O Vomitarço, é claro, se beneficia dessa dificuldade para desenvolver suas campanhas. Digerindo o indigesto. Os argumentos que procuramos desenvolver ao longo deste artigo buscavam responder às questões que inicialmente nos propusemos, sobre como poderíamos compreender os protestos realizados pelo Vomitarço e de que forma poderíamos qualificar essas ações. Dado o caráter de permanente reformulação do movimento, ainda é complicado tecer considerações em definitivo. Desde o final de 2016, a fanpage do Vomitarço não organiza mais campanhas contra alvos específicos. Seus administradores reformularam a linha editorial da página, passando apenas a compartilhar esporadicamente links sobre a conjuntura política nacional, sob o argumento de que era muito difícil e custoso centralizar as ações, já que eram apenas 2 pessoas coordenando o movimento. De qualquer modo, o que esperamos ter elucidado com essa discussão é a característica do Vomitarço e de táticas similares de flooding em plataformas de mídias sociais, de se apresentar como ações conectivas desenvolvidas nos moldes de um teatro de desobediência pública que prevê uma audiência e por isso confia no potencial de circulação e repercussão de suas ações performatizadas. Em outras palavras, o Vomitarço pode ter perdido força à medida que se institucionalizou, mas a ação política coordenada hoje se vulgarizou. A própria cobertura midiática evidencia que Vomitarços continuam a ocorrer independentemente da coordenação empreendida pelos idealizadores do movimento. Nota 16. Basta observar que mesmo com a página no Facebook desarticulada, o Vomitarço ganhou o noticiário político novamente em 2017, quando do escalo da JBS. Entre maio e agosto daquele ano, o jornal O Globo atribuiu grande ênfase às ações espontâneas dos internautas na página pessoal de Temer. Conferir, por exemplo, os links e tal. A cobertura adversária assumida pela Rede Globo e seus veículos desde o episódio procurou destacar cada uma das manifestações virtuais contra o PMDB e seus aliados, com o evidente objetivo de agendar a opinião pública a respeito da rejeição a Temer. O Vomitarço é demonstração de que a livre manifestação da opinião pode ser exprimida através de uma não manifestação ou de uma saturação dos canais de opinião que obstaculizam o próprio diálogo. Evocando o princípio Tocqueville, 1987, de acordo com o qual os prejuízos advindos da liberdade irrestrita de expressão podem ser plenamente apaziguados não pela censura e repressão, mas por uma liberdade ainda maior. O emprego de táticas de flooding como ação política nas mídias sociais parece apresentar dilema similar, guardadas as proporções ao que historicamente a teoria política tem se confrontado a respeito dos limites para as liberdades individuais face ao interesse público. Se táticas de flooding e ataques de DDoS já eram comuns na internet de meados da década de 90, há pelo menos um elemento novo a ser destacado nas ações do Vomitarço.
Elas são ações políticas calcadas em uma lógica estrita da sociabilidade em rede. Diferentemente dos DDoS, em que se tem um ataque orquestrado e performado por robôs, ou das flame wars em fóruns online, em que grupos rivais articulados se confrontam, o vomitaço é uma ação levada a efeito pela participação espontânea e descoordenada de internautas casuais, a ODE 2011, tragados por um desejo intenso de externar sua repulsa e pelo baixo custo de participação para tanto. Por mais que o movimento tenha passado por um período de institucionalização, com lideranças definindo os rumos das ações e os alvos das campanhas, a caracterização do vomitaço segue em disputa por grupos apócrifos não necessariamente vinculados aos seus idealizadores. Esses grupos se apropriam do humor e do caráter de brincadeira política, Bennett, 1979, para expressar sua resistência. Como espécie de cyberprotesto que só é possível ocorrer no ambiente das mídias sociais, o vomitaço se aproveita de um ecossistema constituído a partir de plataformas privadas, notadamente neste caso o Facebook, e da ludicidade evocada pela conversa informal no ambiente online, o uso de emojis e reações aos posts, para construir um modelo de ação política subversivo e de difícil repressão, que implica em danos claros aos adversários. A título de curiosidade, para uma eventual próxima imersão, fica a deixa de MM a respeito de como enxerga o movimento que ele próprio capitaneou. Indagado sobre se considera um terrorista virtual, o produtor responde que sim, para emendar na sequência que caso o próprio vomitaço sofresse um vomitaço, ele não hesitaria em banir os agressores e censurar os comentários contrários. A conversação informal sobre a política tem dessas vantagens. Ela não se quer e não se requer coerente. Vitor Chagas é professor do Departamento de Estudos Culturais e Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. É bolsista CNPq de pós-doutorado júnior na Universidade Federal da Bahia, UFBA, membro associado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, INCTDD, é doutor em História, Políticas e Bens Culturais, CPDOC FGV. victor@media.uf.br. Vitor com K.